pastores falando que é uma responsabilidade grande estar aqui, eu pensava que não era tanta, né? Porque a responsabilidade maior não é só trazer a palavra, é enfrentar as dificuldades que o inimigo vem lutando, né, contra. E a aprovação é enorme, né? Então não vamos... Já que está na dinâmica, deixa eu fazer uma dinâmica aqui. Olha para o irmão do lado aí e dá bom dia sem abrir os lábios. Agora pergunta se o irmão entendeu. Ninguém entendeu, né? Assim é Deus. Se você não abrir a Bíblia na sua casa, você não vai ouvir a voz dele. Vamos abrir o livro no livro de Jonas. A Bíblia no livro de Jonas. E outra vez eu queria ler Salmo 73, mas Deus tocou no meu coração que não era a hora. Meu irmão Yura me ajuda. Estou estudando esse Salmo 73 há mais de 3 meses e não é a hora ainda. E Deus tocou no meu coração de falar de Jonas. Todos já acharam? Eu vou contar uma história de Jonas por completo, mas vamos ler só os primeiros versículos, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar, fazendo que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia no profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui pode se assentar. Irmãos, Jonas, filho de Amitai, cujo nome significa pombo, morava a cerca de uns 10 quilômetros ali de Nazaré. Quando Deus veio a ele, dizendo para ele pregar contra a nação de Nínive, que era a pior nação daquele momento, daquele lugar, e era maior também, uma nação distante um pouco, né, do reino do norte. Eles eram cruéis, eles matavam, arrancavam a cabeça, empilhavam os muros do reino, arremessavam as crianças sobre as pedras na frente dos seus pais antes de matar os pais. Era uma nação muito cruel. Só que havia paz naquele reino que era de Jeroboão II. Ele fazia uns 41 anos que havia paz naquela região. Também eles eram muito cruéis, quem queria lutar contra eles. E aqui eu queria já dar uma pausa e entrar numa parte das nossas vidas. Quando Deus vem falar com a gente se dispõe para fugir, a gente tem dinheiro para fugir, a gente consegue ir. Só que a gente se esquece, como Jonas esqueceu também, que lá em Salmos, que já estava escrito, né? Naquela época já havia escrito Salmos, que Salmo 139: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Jonas esqueceu, na hora do medo dele, que
onde Ele for, Deus está. E quando Deus fala com a gente, às vezes a gente tem medo. A gente tem coragem para o mal, mas a gente tem medo de fazer o que Deus deseja, porque a gente acha que não somos capazes, vamos passar dificuldades. E esquecemos que Deus está em todo lugar. E Jonas fugiu com medo daquela... Se alguém aqui for para Coreia do Norte agora pregar a palavra, quem tem coragem de ir? Quanto está disposto, mesmo se Deus falar? Quantos vai sair do lugar aqui agora e pegar o avião e ir para lá com a Bíblia debaixo do braço, sabendo que a morte é certa? É a mesma situação. E isso fez eu refletir que antes de Jonas eu falar que ele é um covarde, eu sou primeiro que ele. Porque agora são tempos diferentes. Temos leis, temos certas facilidades. E mesmo assim não pregamos. Ali na frente tem um monte de panfletinho. E muitos não têm coragem de pegar um e levar para um amigo no serviço por vergonha, por medo. Não convidam as pessoas para a igreja. E por muitos anos eu fui assim. Quando aceitei Jesus em 2005, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em Tiba, ninguém falou para mim que aceitar Jesus era largar todos os pecados. Só falaram assim: levanta a mão se você quer aceitar Jesus. E quem não quer aceitar Jesus? Eu fui o primeiro a aceitar Jesus. Eu venho de uma família que é macumbeiro, pai, mãe, irmãos, avô, vó, tios. Então minha cultura não é essa. E ninguém me explicou, mas eu aceitei Jesus. Eu tinha costume de ler muito livro. E no aeroporto, vindo para o Japão com 17 anos, o meu amigo chato, muito chato, crente chato, aquele que quer te converter na chatice, me deu a Bíblia. E aí eu li todos os meus livros em 2 meses. E aí comecei a ler a Bíblia e não entendi nada. E tinha um irmão naquele prédio que era da igreja. E ele falou: vamos comigo, eu vou te levar lá. E chegando lá, ele olhou para mim: quer aceitar Jesus? Eu falei: quero, quem não quer aceitar Jesus? E ali começou as dificuldades da minha vida. Porque ali foi um conflito espiritual muito grande. Porque eu era oferecido para o demônio, né? Minha mãe fazia oferendas para o demônio cuidar de mim, me proteger. E eu passava a noite nos terreiros. E aí, quando você está em Deus e está nesse conflito espiritual sem conhecer a palavra, é muito grande a briga, é muito grande. E mesmo assim eu continuei indo na igreja. Continuei louvando, adorando, participando dos cultos. E acabou de mudando eu de cidade. Fui morando em Comac, conheci outra igreja. E essa outra igreja, um irmão foi usado para revelar uma palavra para mim. E quando ele olhou e falou assim: um dia você vai ser pastor, eu parei ele de falar. Eu brequei ele na hora. Eu falei: Deus me deu livre-arbítrio, eu escolho se eu vou ser um pastor ou não. E ali as coisas começaram a ficar muito mais difíceis. Vamos voltar para a palavra. Aí, na palavra de Deus aqui diz que Jonas, ele dormia e o comandante desceu e viu ele dormindo e falou para ele rogar a Deus, o Deus dele. Porque todos ali, nenhum acreditava em Deus. Cada um acreditava em Netuno, outros acreditavam em vários tipos de deuses. Deus Sol, Deus Lua. Só Jonas acreditava no Deus Altíssimo. E Deus olhou para o comandante e disse: é por minha causa que o mar está assim. Porque o Deus dos céus, que fez a terra, não quer que eu esteja aqui. E eles foram tirar sorte, só que para eles era sorte, para Deus já era certeza. E Jonas foi jogado ao mar. E todos do barco aceitaram Jesus. Todos do barco fizeram votos com Deus, todos clamaram agradecendo a Deus. E Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia vai dizer que é um grande peixe. Mas lá em Mateus, Jesus diz que Jonas foi engolido pela baleia. E eu fui engolido pela baleia. Porque no dia que eu falei para aquele menino que eu não seria, que era uma opção minha, que Deus me deu livre-arbítrio, aí começou os pratos do inimigo a me desviar do caminho de Deus. E chegando no Brasil, eu continuando na igreja, fui batizado, mas mesmo assim eu não queria o compromisso com Deus. Eu estava igual Jonas, fugindo. Eu fugia de Deus porque eu não queria compromisso. O meu único compromisso era com a minha alegria, a minha felicidade. Eu amava viajar, eu amava passear. Ainda amo, mas agora
no caminho do Senhor, né? E eu era muito louco. Eu era muito louco mesmo. Eu tinha atitude de disposição para qualquer coisa mesmo. E acabei desviando do caminho do Senhor. Assim como Jonas, eu tive que ser engolido pela baleia. E nessa baleia, eu pensando esses dias, eu achei que foram 5 anos que eu fiquei dentro da baleia. Porque 5 anos, para os irmãos que não estão aqui há menos tempo, os irmãos não sabem, eu fui preso. Eu fui preso por 7 BO diferentes, né? Entre assalto, furto, receptação, alteração, corrupção de menor, formação de quadrilha. E eu fui condenado a 12 anos e cumpri só 5 anos. E eu achava que esses 5 anos foi os 5 anos que eu estava na baleia. Mas eu entrei dentro da baleia no dia que eu não ouvi a revelação do irmão e não aceitei o caminho do Senhor. E Jonas ali dentro da baleia, ele ficou 3 dias. 3 dias que ele ficou, ele não comeu, não bebeu, ele só clamou no 3º dia. E o meu demorou um pouco mais, demorou 20 anos. E chegando, tivemos dificuldades no Brasil, né? Quando eu saí da cadeia, eu voltei para os caminhos do Senhor, não achamos nenhuma congregação para continuar firme. E Deus nos levou para o Paraná, divisa com o Paraguai. Eu não entendia muito bem porque Deus queria aquilo, mas Deus queria me afastar das tentações. Porque mesmo eu saindo da cadeia e continuando o meu caminho firme, e a tentação era maior onde eu morava. Porque os criminosos dali eram meus amigos de infância. E eu saindo da cadeia só com nem os documentos, na verdade era só uma calça caque e uma camisa branca. E os amigos oferecendo assalto, roubos. Teve amigo meu que ligou para mim e falou: vou te ajudar, tem um assalto ali, é R$1 milhão para cada um. E eu não aceitei. E no outro dia ele me mostrou todos aqueles dinheiro e eu e a Paty sempre junto passando dificuldade. E ali eu fui ficando firme com Deus. E Deus me tocou de ir para o Paraná. A Paty chorou durante 16 horas. Eu achei que ela ia morrer desidratada, porque ela não queria ficar longe da família dela. E de Guarulhos para o Paraná, nós fomos de carro, deu 16 horas até onde a gente foi, fronteira com o Paraguai. E justamente no lugar que eu morava, que eu fazia negociações de droga, na divisa do Paraguai de Guaíra com o Paraná. E ali a gente ficamos mais firmes e mais unidos, eu e a Paty. Ficamos muito unidos naquele lugar. E Deus tocou de voltar para São Paulo. E Deus foi muito claro no meu coração que se eu não voltasse, meu pai iria morrer. E a Paty não acreditou na palavra de Deus. De momento ela falou: vamos pedir confirmação. E ela buscando na Bíblia, Deus confirmando e ela não aceitando. E ela trabalhava como se trabalhava no Peitoiaque, só com os olhos de fora. E um dia uma visitante foi visitar aquela fábrica, viu a Patrícia de costas, só de o olho de fora. E a mulher tocou nela e falou: eu sonhei com você durante a semana inteira. E Deus mandou te dizer para você voltar. E decidimos voltar. Chegando em São Paulo, minha irmã roubou meu pai, né, financeiramente, casa, carro, dinheiro, tudo. E deixou ele para a deriva, para morrer. Não cuidava dele, não alimentava ele. Ele perdeu mais ou menos uns 30 quilos em 5 meses, por falta de cuidados. E eu não queria voltar, nossa vida estava muito boa no Paraná. Nós tínhamos tudo, carro, casa, nós tínhamos dinheiro para passear todo fim de semana. Eu ia pescar muito, muito, muito mesmo. E voltamos por obediência a Deus. Glória a Deus. Cuidamos do meu pai, Deus abriu os olhos do meu pai. E o mesmo chato, chamado Charles, que me deu a Bíblia dentro do aeroporto, um dia antes de nós embarcar para vir para o Japão, ele foi orar em casa e meu pai aceitou Jesus. Não precisava passar por tudo isso para poder Deus fazer a obra. Precisava ter coragem, precisava ter disposição, não fugir da presença de Deus. E eu fugi como Jonas, com medo da responsabilidade que Deus dá. E Deus ali está fazendo maravilhas, né? Nós estávamos 4 anos orando para ter uma congregação. E Deus tocou de ouvir no Japão. E
E eu falei para a Paty e para o meu pai, eu vou embora para o Japão, vamos fazer os documentos. Vai todo mundo. A Paty, como sempre, chorou vários dias. Quase nos divorciamos, porque ela não queria vir, e eu falei, então você fica. E todo mundo crente lá em casa que não ia sair o visto, porque eu ainda devia cadeia. E mesmo assim, Deus abençoou e saiu o visto. Minha cadeia venceu, só que eu só recebi o alvará de soltura em agosto do ano passado. E eu só estou aqui no Japão, eu estou no Japão desde dezembro de 2023. Depois de um ano eu no Japão, eu ganhei meu alvará de soltura do juiz, mas o meu visto já estava lá, porque Deus liberta, e quando Ele liberta, Ele não liberta. Ele não faz o serviço pela metade, né? Basta a gente aceitar, porque a gente negar o caminho é mais longo, é mais difícil. Quando a gente é jovem, a gente acha que pode fazer de tudo, que tudo é possível. Mas se a gente estiver no caminho do Senhor e firmar os passos, o impossível acontece. E eu era jovem, disposto, com ação, atitude, virava as noites na rua, na balada, fazendo tudo de errado. E hoje eu estou aqui em pé. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não se deve julgar o livro pela capa. E eu abusava dessa situação, porque todo mundo me olhava e falava assim, esse menino é bonzinho, ele não tem essa maldade. Eu cansei de ser parado pela polícia, eu não tinha costume de usar capacete. E os policiais nem me revistavam, porque eu olhava para minha cara e falava, esse menino é um bobão. E eu armado, os bolsos cheios de droga para vender, porque eu não era usuário, eu vendia. E os policiais deixavam. Eu cansei de levar a parte, o policial me parar, e o policial virar meu amigo e ir no meu aniversário. E tem uma coisa mais complicada nisso tudo, que é mais chocante, que meu pai é sargento da polícia militar. Quem me ensinou a dar o primeiro tiro foi ele, com 8 anos de idade. E eu achava que ficar dentro da baleia foi esses 5 anos, mas não foi esses 20 anos. E quando Deus tocou no meu coração de vir para o Japão, Ele tinha algo maior para mim. Mas para começar eu tinha que voltar lá na igrejinha de Itiba, que eu discuti com o pastor de lá quando eu saí de lá. Eu discuti porque ele veio me falar sobre dízimo. E depois que eu discuti com ele sobre dízimo, porque eu dei 10% do que eu tinha no bolso, eu não dei 10% do que eu recebi. E eu acho que por ele ser novo na época como pastor, ele não soube explicar o que era o dízimo para mim. Ele veio cobrar. E a forma que ele falou, eu xinguei ele. E fui embora e nunca mais falei com ele. Isso gera um bloqueio espiritual. E nas coisas de Deus você não pode ter mágoas, você não pode ter rancor, você não tem que ter nada do passado te amarrando, você tem que voltar do início. Se eu não tivesse desviado do caminho de Deus, talvez hoje eu não estaria pregando o meu testemunho. Estaria pregando uma palavra de prosperidade ou de correção. Mas Jonas nos mostra que a gente não deve julgar, porque todos somos covardes. Em algum momento da nossa vida nós negamos a vontade de Deus para fazer a nossa. E eu fui pedir perdão para esse pastor quando eu cheguei aqui no segundo mês. Sem salário, sem dinheiro. Eu levei 4 horas daqui em Itiba de trem, sem saber andar de trem. Cheguei lá e o pastor me recebeu muito bem. Ele nem se lembrava que a gente discutiu, que eu xinguei aquele horrores. E eu pedi perdão, ele pediu perdão para mim. Dali para frente eu tirei um peso das minhas costas. E dali para frente Deus me mostrou o caminho que Ele queria. Aleluia. E aí eu aprendi muito com o pastor. Porque quando eu cheguei lá e contei para ele, e eu pedi perdão para ele, ele olhou para mim e falou, eu que te devo perdão. Porque eu era imaturo naquela época. E eu queria ser diferente. Glória a Deus. Tem coisas que nós vamos passar para aprender, e tem coisas que a gente vai aprender sem passar. Mas é melhor a gente ler, buscar a Deus e acreditar e confiar nele. Porque se eu tivesse confiado nele, eu não teria perdido nem um minuto dessa vida preso. Lá eu passei fome, lá eu passei frio, lá eu passei tudo que vocês imaginarem, de bom e de ruim.
Lá eu comi macarrão fermentado de uma semana, comi papel higiênico com pasta de dente, para não ter fome para dormir. E o que quebra a dignidade de qualquer homem é a fome, de qualquer pessoa no mundo. Você fazer um jejum com Deus, você fica uma semana sem comer. Você, no pecado, você pega a comida do lixo. Você joga a sua moral lá embaixo. Você fazendo um jejum para Deus, você anda sorridente na rua. Você chega em casa dando glória a Deus. Aleluia. Você no pecado come o lixo. Porque é o que o inimigo quer de você. E Deus não deixa. Mas como eu disse para aquele irmão que eu tinha escolha, Deus permitiu. Eu tenho escolha. Todos nós temos. E depois que eu escolhi a Deus, o caminho foi certo. Nós estamos aqui novamente no Japão. Eu não gosto desse lugar. Mas a propósito de Deus é aqui, onde tudo começou. Longe da família. Se eu tivesse continuado no Brasil e não viesse para cá, talvez eu não teria conhecido a Deus. Minha mãe morreu de câncer em 2009 e eu estava firme na igreja. Estava firme naquela época ainda. E eu tive o prazer de pregar para ela e ela aceitar Jesus um dia antes da morte. E hoje eu tenho certeza que a gente vai se encontrar no céu. E eu acredito que Deus não permite eu ir embora ainda, porque eu quero ir embora. Mas eu acredito que Deus não permite eu ir embora ainda, porque ainda faltam 2 irmãs. 2 irmãs que a família minha é conturbada. Uma recebe espírito e não fala com ninguém. A outra tentou matar meu pai, roubou mais de R$1 milhão do meu pai, deixou ele à deriva para a morte. E eu tenho certeza que elas vão vir aqui, nesse lugar, aceitar Jesus aqui. Mas vamos voltar para Jonas. Antes que eu comece a chorar. E Jonas, depois que saiu da baleia, ele não foi cuspido em Nínive. Ele foi cuspido numa praia, a Bíblia diz. Mas muitos dizem que ele foi cuspido em Nínive. Ele foi cuspido na praia e a palavra de Deus diz que ele caminhou 3 dias. E entrando na cidade ele caminhou mais um dia. O reino do norte era muito grande. E chegando lá com medo, achando que ele ia morrer. Mas foi Deus quem enviou. A confiança tem que estar depositada toda em Deus. E Jonas falou 6 palavras e aquela nação inteira aceitou Jesus, se converteu a Deus, pregou um jejum. A gente tem que entender que o jejum é poderoso, que a oração é poderosa. Glória a Deus. A gente tem que entender que uma nação inteira pode se mover, se converter, aceitar Jesus com a palavra daqueles que têm a disposição de fazer a vontade de Deus. Só precisou de uma pessoa, Jonas, e precisou de 5, 6 palavras. E a maior nação daquela época aceitou Jesus. Nós estamos nesse país que está passando dificuldades. Esse ano foi o ano com o maior número de jovens suicidas. É o país que está tendo mais tremor. Vulcão estão entrando em erupção à nossa redondeza. Esse país precisa de um clamor. Esse país precisa conhecer a Deus. E precisa que a gente se dispõe para ir levar a palavra de Deus. Se nós não tomarmos atitude, nós vamos ficar dentro da baleia. Nós vamos ficar lá dentro passando o que? Angústia. Porque quando isso aqui começar a cair, a gente vai lembrar que podia ter feito algo. Que se um aceitar a Deus, um japonês aceitar a Deus, ele pode trazer uma nação. Eu não sei falar a língua, mas eu tento fazer o que eu posso. Eu levo esses panfletos que está escrito em japonês, eu entrego a redondeza da minha casa, eu entrego nos bairros do lado. Eu não sei falar japonês, mas eu tento. Na fábrica tem pessoas que querem vir, mas eles são vietnamitas. Como que eu vou trazer eles aqui se não tem quem fala? Mesmo assim eu falei para eles vir. E eles falaram que vão vir quando tiver alguém para falar com eles. E
nós só precisamos se dispor. Nós só precisamos ir atrás. E Jonas nos deu uma lição aqui enorme. Chegando no final, depois que ele viu todo mundo se convertendo, ele saiu da cidade e ele desejou a morte. E isso muito ficou uma dúvida enorme. Por que ele desejou a morte? Porque eu sei o que é ser ruim, eu já fui ruim. Eu sei o que é crueldade, eu já fiz crueldade. E por que ele, servo do Senhor, queria que aquelas pessoas morressem? Eu não acreditava que aquela vontade dele morrer foi porque Deus não consumiu o Nínive. E eu fui estudar, fui pesquisar, fui atrás. Ele fala 2 vezes aqui que queria morrer, no capítulo 4. Só que a primeira vez que ele fala, Deus era melhor a morte, essa primeira vez que ele fala, era uma gíria de época, como uma gíria de hoje em dia. Hoje em dia, um pai olha para o filho e fala, prefiro eu morrer do que meu filho. É uma gíria. Naquela época também, ele preferiu morrer. Mas era só um linguajar da época. E da segunda vez que ele desejou morrer, não foi porque o povo não foi consumido. Foi porque o calor estava tremendo, ele desmaiou. Estava sufocante. No deserto chega a 60 graus. E Deus fez a polvoreira para dar sombra a ele. Mandou um vento para refrescar ele. E Deus também matou a polvoreira. Mandou um verme para matar a polvoreira. Para mostrar para ele como que é a misericórdia. Quantos de nós tem misericórdia? Quantos de nós vai ver o nosso inimigo caído no chão e vai estender a mão para quem quer nos matar? Quantos de nós vai ver o nosso inimigo que desejou a nossa morte e vai lá ajudar ele? Deus mostrou que a misericórdia dele é enorme. Deus mostrou para nós que a misericórdia dele dura para sempre. Não importa o quão você seja mau, o quão você seja perverso. Essa cidade até que é mais segura, mais tranquila, mas olha para o Brasil. Se você olhar para o Brasil hoje em dia, está pior que a Babilônia. Está pior que Nínive. É morte, é estupro, é assalto, é usuários de droga fazendo tudo que vocês imaginarem todos os dias. Se for ver em número de população, está muito pior que aquela época. E a única forma disso mudar, somos todos nós levantarmos um clamor, pedir a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que Jonas pregou a palavra, todos pregaram jejum, não beberam água nem comeram, se vestiram de saco, rasgaram suas roupas. Nem os animais bebeu água, nem comeram. E eu queria hoje pedir para todos nós, irmãos, aqui na frente, clamar para Deus uma misericórdia por essa terra e para todos que aqui moram. Vamos todo mundo aqui na frente. O grupo de louvor, por favor. O grupo de louvor pode vir. Louvar. Irmãos, vamos interceder, pedir a misericórdia de Deus para esse povo, que essa terra não se rache no meio, que o fogo não consuma essa terra, que Ele possa mover o agir dele sobre todo mundo aqui, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo para que Deus tenha misericórdia desse povo, dessa nação. Que o Senhor haja aqui com muita misericórdia, porque as pessoas estão se matando e todos sabem para onde vai a alma do suicida. E que nós sejamos instrumentos para levar a palavra para Deus, para mostrar o caminho para eles. Sejamos insistentes e persistentes. Tenhamos confiança em Deus. Não sejamos como Jonas, não precisamos fugir, porque Deus vai nos guardar e vai nos cuidar. Em nome de Jesus.
Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Derrama seu sangue sobre sua nação. Nos envia, Senhor. Envia a minha vida. Venha misericórdia desse povo, Deus. A alma deles não por ti, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido, Senhor. Pai querido, A minha glória é talvez e que de mim Deus, a igreja para essa finalidade.
Aleluia. O propósito de Deus é misericórdia, não só da nossa vida, mas de todos. Amém? Amém. Mensagem desse volta. Obrigado, Pai. Queria chamar o pastor para as orações finais e a oração apostólica. Agradecer pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Se tu não fosse servo de Deus, eu ia sair correndo. Misericórdia. Glória a Deus, mas Jesus mudou a tua vida, transformou a tua vida. Aleluia. Isso é a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só Deus pode fazer o impossível na vida de cada um de nós. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos, reforçar aqui o pedido do irmão Robson, para a gente estar em jejum no domingo que vem, é a Santa Ceia do Senhor, né? Que os irmãos puderem vir em jejum, que a gente esteja aqui orando, e o propósito é pela nação, desta nação, né? Orar para que Deus venha salvar esta nação. De repente o milagre acontece. A gente não sabe como, mas Deus pode fazer o impossível, né? Glória a Deus. E que esse avivamento, eu creio, que esse avivamento está em nós. E o avivamento não pode ficar preso dentro destas quatro paredes. Nós precisamos pregar a palavra de Deus fora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos têm algo para falar? A irmã Mília tem? Pastor, os irmãos, a igreja vindo em jejum, se cada um trazer um refrigerante, um pão, a gente possa cear depois para quebrar o jejum. Se for assim de acordo com a igreja. Amém. Amém, irmãos? Amém. Depois do culto, né? Entrega o jejum e aí depois vamos alimentar o nosso corpo físico, né? Glória a Deus, depois primeiro o espiritual e depois o físico. Os irmãos estão de acordo, amém? Amém. Glória a Deus. O irmão Miura trouxe umas tábuas de carne e eu pedi para ele se podia fazer uma arrecadação para ajudar na campanha que vai ter, né? Nas festividades da igreja. É uma ótima tábua, hein? Olha no Joãozinho, tem até uma borrachinha para não ficar escorregando. E o valor é o que Deus tocar no coração. Temos um número ali, eu não sei se dá para todos, mas é o que Deus tocar no coração, amém? Porque é para festividades da igreja. Tem dois tamanhos. No dia 28 de setembro, irmãos, é o grande culto de ação de graça aqui na igreja, dos 28 anos do círculo de oração, né? Heroína da fé, isso, em nome de Jesus? Heroína, né? E os irmãos estejam orando, né? Em prol desse trabalho, que Jesus possa fazer uma grande obra aqui, não somente de poder, mas de salvação, de cura, libertação, em nome de Jesus. E os irmãos não esqueçam dessa data, em nome de Jesus. Amém? A irmã Miriam. Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de pedir para todas as irmãs, assim que terminar o culto, nós podemos nos reunir aqui, todo o círculo de oração, para nós estarmos ensaiando os 2 hinos, que vai ser cantado deste dia no congresso, né? E nós estamos com atraso já de 2 semanas, então essa semana nós vamos ensaiar os hinos, e a partir da semana que vem nós vamos ensaiar os hinos e o teatro para o congresso, amém? Então eu peço, irmãos, em nome de Jesus, assim que terminar, você cumprimentar os seus irmãos, vamos reunir aqui para nós estarmos ensaiando, amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, os cultos, quarta-feira, oração, sexta-feira, culto de oração com as irmãs, sábado, das 6h30 até 7h30, a escola bíblica, e a partir das 8 até 9h30, 10 é o culto normal,
e no domingo é Santa Ceia do Senhor. Amém? Eu, pela graça de Deus, dia de segunda, ou terça, ou quinta, eu estou realizando orações na casa dos irmãos que estão pedindo, né? E essa terça-feira, na casa da Ayumi, é a 7ª vez, né, que eu e minha esposa estamos indo orar lá, e graças a Deus, Jesus já está respondendo a oração. Jesus já está dando a vitória. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir, as barreiras que estavam na frente começaram a cair, os laços que estavam presos começaram a quebrar, e Jesus abrindo, né, as portas. Graças a Deus, porque Jesus habita no meio da oração. Glória a Deus. Se alguns irmãos desejarem uma oração do pastor Osamo, é só avisar. É terça e quinta-feira. Amém? É uma oração rápida. A gente não vai atrás de janta, de café, não. Somente orar e pedir a misericórdia de Deus. Amém? Encerrando ali meia hora, no máximo, eu creio, e eu e minha esposa vem embora. Somente para reforçar, né? Porque Deus, Ele consegue fazer o impossível na nossa vida. Amém? Eu gostaria de fazer um convite. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém que não é crente, que precisa, que deseja aceitar Jesus? Vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Alguém que deseja se reconciliar, nós também oramos por você. Amém? Tem ninguém? Irmãos, ainda tem meia hora. E eu gostaria, os irmãos querem ouvir uma palavra do pastor Mário. Não é o Mário, o nosso pastor Mário local, é o Mário André, isso, né? Amém? Vamos ouvir 10 minutos. Eu creio que ele tem uma palavra da parte do Senhor. Depois nós estaremos encerrando o culto. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje, pela honra e graça de Deus, eu estava pensando, né, qual poderia ser alguma palavra caso eu recebesse oportunidade. Aí, a gente, quando estuda, sempre tem uma palavra pronta, né? Mas o Espírito Santo nunca gosta de usar ela, né? Isso é uma coisa incrível. E aí Deus fala assim, não abre aí a Bíblia em qualquer lugar que eu vou te dar uma palavra diferente. Porque a palavra não é a que a gente quer, não é a que a gente acha que vai ser legal, que vai ser boa. A palavra é a que a igreja precisa escutar. E a palavra que eu vou ler, eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé novamente, mas é rapidinho, né? É uma oportunidade, mas Deus queria falar especificamente com essa igreja. Vou pedir para os irmãos abrirem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Talvez seja uma palavra que os irmãos nunca escutaram na vida. Eu vou pedir que os irmãos tenham um carinho especial quando estiverem escutando, porque provavelmente os irmãos nunca ouviram falar sobre isso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, algumas Bíblias têm um subtítulo que chama, que diz Deus levanta diáconos, a escolha dos 7 diáconos, 7 são escolhidos. Tem um subtítulozinho ali, não sei se a Bíblia dos irmãos tem, mas lá no versículo 5 eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Eu vou ler primeiro, depois eu leio e os irmãos repetem, mas eu vou ler primeiro. No Atos, capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
eu vou ler novamente o capítulo 5, vou pedir para os irmãos lerem o capítulo 6. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Se apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes puseram as mãos. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai falar com os irmãos agora? Mais do que já falou. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui, ouvir uma palavra abençoada que veio diretamente da boca de Deus, né? E é muito maravilhoso quando Deus fala com a gente, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm na igreja e oram e falam, quando chega assim, se ajoelha e fala, Deus, fala comigo através dos louvores, fala comigo através da palavra, eu quero sentir tua presença. Tem vezes que a gente vem na casa de Deus e a gente sai do mesmo jeito que a gente entrou. E tem alguns pregadores que eles falam, e eu não acho errado não, é uma questão de contexto, mas tem alguns pregadores que eles falam assim, você não sai da igreja da mesma maneira como você entrou, você nunca sai da presença de Deus da mesma maneira como você entrou, mas na verdade a gente sai sim às vezes. Por quê? Porque se depender de Deus, a gente sempre sai transformado, a gente sempre sai melhor, mas às vezes depende da gente também, e às vezes quando depende da gente, a gente sai da mesma forma, mas Deus ele quer transformar a gente no caminho. Tem um exemplo interessante no Evangelho de João, onde Deus ele vai curar alguns leprosos, e eles chegam na presença de Jesus e eles estão doentes. E Jesus fala, vão lá se apresentar ao sacerdote e vocês vão ser curados no meio do caminho. E eles saíram da presença de Jesus doentes. Então eles chegaram doentes e saíram doentes, mas a fé deles curou eles no meio do caminho. Então, eu creio que a fé de vocês pode curar vocês também, em nome de Jesus. Aleluia! E essa passagem, irmão, ela traz uma reflexão muito interessante, né? A Bíblia ela diz que esse momento aqui é um dos momentos mais importantes da igreja primitiva. Ele é um momento onde 7 diáconos foram escolhidos. E nos versículos seguintes, através do capítulo seguinte, nos versículos seguintes, a Bíblia vai narrar a história de alguns deles. Ela não chega a contar a história de todos, mas ela começa a contar a história de alguns deles. E aí a reflexão que eu queria trazer para os irmãos quem aqui não quer ser lembrado como um diácono da Bíblia? Mas quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente chega à conclusão de que não quer ser lembrado como eles, não. Mas a gente tem o primeiro exemplo aqui, do versículo 5, Estevão. E o Estevão tem uma característica, não são todos os diáconos aqui que têm uma característica, mas o Estevão tem uma característica. E a característica dele é homem cheio de fé e do Espírito Santo. E essa característica é maravilhosa, né? Eu creio quem aqui gostaria de ter essa característica aqui? Ser conhecido como cheio de fé e cheio de Espírito Santo. Então essa é uma característica maravilhosa. Aqui na continuação, né, do capítulo, a gente vai ver a história de Estevão. E eu acho que todo mundo conhece a história de Estevão, né? Foi martirizado, foi apedrejado por causa do nome de Jesus. Ele pregou para aqueles judeus ali. E o Estevão ele fez uma questão interessante, né? Que ele plantou uma semente no coração do futuro apóstolo Paulo, né? O Estevão ele fala uma coisa que em nenhum momento na Bíblia diz antes disso. Ele vai contra o que a Bíblia diz por um momento, que Deus ele manda construir um templo. Ele fala que esse lugar será chamado de casa de oração, é a minha casa, eu habito ali. E o Estevão ele fala uma coisa diferente, porque havia sido rasgado o velo. Ele fala, Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Ele fala isso um pouquinho antes ali de ser apedrejado. E o apóstolo Paulo ali, ele é considerado adolescente, né? Os estudiosos dizem que, apesar de já ser muito maduro na fé judaica, né? A criança passava pelo bar mitzvah, ela já era considerada um adulto na fé, mesmo com 12 anos de idade. E ele ali, ainda que por volta de 18 anos, um pouco menos, pelo que é considerado,
ele já estava ciente de tudo, ele acompanhava, ele viu aquele apedrejamento. Futuramente a gente vê na carta aos Coríntios que ele se culpa sobre isso, ele até considera que a morte de Estevão foi culpa dele, né? E a gente vê que ele estava presente aqui nesse momento desse apedrejamento. E ele escutou essa palavra de Estevão, ele ouviu quando Estevão falou isso. E quando ele está lá em Atenas pregando sobre o Deus desconhecido, ele usa a pregação de Estevão. E ele fala para aquele povo da Grécia: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele repete a pregação, né? Isso é um conselho para os pregadores, né? Às vezes a gente escuta a pregação e a gente fica com aquela coisa, né? Ah, poxa, queria falar sobre isso também. E aí, ao mesmo tempo, a gente pensa, mas Deus quer uma palavra nova, Ele não quer que a gente pegue a palavra do outro. Mas às vezes Deus quer te usar com a palavra do outro, sim, e Ele vai transformar essa palavra no seu coração, ao seu modelo, né? Então podem guardar isso, sim. Se o apóstolo Paulo, né, roubou a pregação de Estevão, se Jesus roubou a pregação de João Batista, né, o primeiro que chegou e falou que arrependam-se, o reino de Deus está próximo, foi João Batista. E no capítulo seguinte Jesus já falou: arrependam-se que o reino de Deus está próximo. Então, se Jesus roubou, né, a pregação de João Batista, se Paulo roubou a pregação de Estevão, por que nós não poderíamos, né, pegar emprestado a pregação dos irmãos aí? E continuando, né, o Filipe foi o segundo apóstolo, ou o segundo diácono aqui. E o Filipe, a gente vai ver também, né, no próximo capítulo, que ele era arrebatado por Deus. E o arrebatamento, né, o harpazo aqui no grego, ele tem o significado de ser tirado de um lugar e levado para junto de alguém. E a gente tem a esperança de ser levado para junto de Cristo. Quem aqui quer ser arrebatado? Então nós temos essa esperança, né, sermos levados para junto de Cristo. E o Filipe, ele foi aqui o primeiro e único, né, porque o Enoque e o Elias, eles andaram com Deus. Então dizem que Deus levou para si, mas não diz que foi arrebatado, né, porque o arrebatamento tem um significado diferente. O Filipe não. Quando ele pregou para o eunuco e batizou ele foi arrebatado e imediatamente foi levado para a Etiópia para poder pregar para reis. Então ele tinha esse ministério de arrebatamento, né? Deus tirava ele de um lugar e transportava ele para outra cidade. Eu creio que todos queremos ser arrebatados também. E aqui a gente vê, né, tem outros diáconos, mas tem um deles que se chama Nicolau. Existe um livro chamado Didaquê. Ele é o livro dos pais da igreja. Lá, a primeira igreja cristã primitiva se reunia para poder escrever sobre o que acontecia na igreja. E lá, esse livro falava muito sobre Nicolau, sobre quem era Nicolau. E ele foi um diácono que se desviou. Eu não vou me aprofundar muito na história dele, porque eu prefiro ficar só com a Bíblia. Mas lá no Apocalipse, no capítulo 2, a gente vê, tanto no versículo 6, vou deixar os irmãos abrirem, não precisa se levantar não, sabe? Apocalipse, capítulo 2, no versículo 6, e no versículo 15 também. Para você ver que o que esse rapaz fez era um diácono. Incomodou tanto Jesus, que Jesus reprimiu ele na carta à igreja. A gente vê no versículo 6, a carta à igreja de Éfeso: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. No versículo 15, na carta a Pérgamo: assim tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. O que é essa doutrina dos nicolaítas, né? Eram as pessoas que seguiam a doutrina de Nicolau. Quem era Nicolau? Era o diácono. Era o diácono que se desviou. O Didaquê, ele vai dizer que esse diácono, ele tinha um comportamento do mundo helenista. Ele vinha de uma cultura grega, pagã, e apesar de ter se convertido, ele oferecia as coisas que ele gostava para os irmãos. Ele achava que amor ao próximo era isso. E ele oferecia a esposa dele para os irmãos da igreja. E a gente vê aqui, né, Jesus repudiando isso de uma maneira absurda, né? Porque amor ao próximo
não é da maneira como a gente acha que tem que amar o próximo. É da maneira como Deus quer que a gente ame o próximo. E a maneira como Deus quer que a gente ame o próximo é como a palavra diz. Não é como a gente acha que é bom, não é como a gente pensa que é certo. É como a palavra de Deus diz que a gente tem que agir. Porque senão, quando chegar um dia lá na frente, lá no Apocalipse, Jesus vai julgar a gente pelo que a gente fez, pelo que a gente fez de errado, mesmo quando a gente achou que estava fazendo certo. A gente sempre lembra daquele versículo onde Jesus diz, né, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. E a gente fala, poxa, mas em teu nome eu curei enfermos, olha só o sinal, né? Eu repeli espíritos malignos. Mas a gente achou que estava fazendo bem, que estava amando o próximo. Mas a gente não estava fazendo isso. Por isso que antes de fazermos qualquer coisa, devemos orar, perguntar para Deus o que Ele quer que nós façamos, qual a vontade dEle para as nossas vidas, para a gente não acabar tomando uma decisão errada, fazendo por nossa própria conta, talvez até pela ignorância da nossa posição, porque a gente para pensar, né? Rapaz, ele era diácono, então ele pensou, se alguém sabe sobre amor ao próximo, sou eu sou uma referência, e na verdade ele estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Mas a gente também tem exemplos bons aqui. A gente tem exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, a gente tem exemplo de um homem arrebatado. A Bíblia mostra exemplos bons e exemplos maus para a gente seguir. E Deus, Ele nos dá uma escolha, não é o livre-arbítrio, né? Ele dá uma escolha para a gente. A gente pode seguir o exemplo dos homens bons. A gente tem 3 exemplos aqui. A gente pode seguir o exemplo de ter o Espírito Santo ser conhecido por isso. A gente pode seguir o exemplo de ser arrebatado naquele grande dia. E a gente pode seguir o exemplo de se desviar e de ser esquecido, ser punido naquele último dia. Então, escolha a gente tem, mas não significa que no final, se a gente tiver a escolha errada, a gente vai ter um destino bom na graça, na salvação, nos braços do Senhor Jesus. Pode ser que a gente tenha um destino ruim. Então, o livre-arbítrio não significa que a gente pode fazer qualquer coisa. Significa que Deus nos deu a liberdade de amá-lo livremente, de escolhê-lo livremente. Porque não existiria liberdade se a gente fosse obrigado a amar. Não existiria essa ideia da predestinação, do predeterminismo, essa ideia de que o homem ele nasceu salvo, nasceu condenado. Isso não existe. Porque senão Deus seria incoerente. Deus é justo. A gente não pode parar para imaginar que Deus vai punir a gente ou vai beneficiar a gente, a palavra de Deus diz galardoar, no último dia, se a gente não tivesse escolha sobre o que nós vamos fazer. Seria uma questão muito incoerente, por exemplo, a gente tem o irmão Robson aqui. Imagina, chega lá no último dia e ele falar assim, olha, o Senhor não me deu livre-arbítrio não, eu fiz as coisas que eu fiz porque eu nasci escolhido para isso, né? Eu ouvi uma profecia uma vez no ventre da minha mãe, eu fui escolhido, eu tinha escolha, eu tinha que fazer o que o Senhor mandou fazer, e o Senhor mandou fazer o que eu fiz, porque livre-arbítrio não existe. E aí a gente parou para pensar, né? Se Deus é justo, qual sentido teria dele punir alguém por fazer o que ele mandou fazer? Como é que ele poderia punir Judas se Judas foi obrigado a trair? Então, irmãos, o livre-arbítrio existe e Deus dá uma oportunidade para a gente, a oportunidade da escolha. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele dá essa oportunidade para que nós possamos escolher a Ele. Se a gente escolhe o mundo, se a gente escolhe as maldades, a gente se perde, a gente se desvia, a gente não tem a salvação. Mas se a gente escolhe Ele, a gente tem a vida eterna do lado dele. Isso que eu queria deixar para os corações dos irmãos, a palavra que Deus me passou. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que os irmãos que estavam ontem, a gente está aqui observando que a mensagem de ontem e de hoje não mudou, né? Foi o presbítero Michel que pregou ontem e a mensagem dele baseada em Cristo, ali 12 anos de idade, ali foi a vitória dele, né? Foi da resposta
que ele deu os fariseus, os saduceus, os escribas ali, que ficaram admirados com a sabedoria daquele garoto de 12 anos. Então a resposta que ele deu foi o início da vitória do ministério dele. E de Jonas, né, ele negou, não queria ir, mas depois ele deu sim para Deus e foi pregar a palavra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que saber escolher o que é bom para nós, né? Para que depois a gente não venha sofrer, em nome de Jesus. Irmãos, no próximo sábado seria a consagração aqui na igreja, a partir das 9, mas aconteceu um imprevisto que eu e a minha esposa, nós precisamos ir lá em Tóquio, porque a nossa neta está indo para a Europa, né? E ela pediu para a gente estar lá, orando por ela e se despedindo dela, né? Então, no sábado a gente não vai poder estar aqui. E aí, uma Érica, que é responsável, ela vai estar trabalhando. E foi cancelado e foi transmitido no dia 19, né? No outro sábado. E os irmãos, não esqueçam, não venha esse sábado que não haverá consagração. Amém? Eu creio que é só. Após o término do culto, os jovens estão tudo na minha frente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé. Vou convidar aqui o pastor Alexandre para estar fazendo esta oração em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade, por esta manhã, porque o Senhor falou conosco através da tua palavra de maneira toda especial, Deus. Que cada um venha sair daqui fortalecido, ó Deus, para esta semana, Deus, que o Senhor esteja dando livramento, guardando a cada um, a cada familiar, ó Deus, livrando de todo mal, de todo perigo. Leva cada um na tua proteção, na tua paz, na tua segurança e dê uma semana abençoada para o teu povo, para a tua igreja, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, com a bênção. Estenda as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Está encerrado o culto em nome de Jesus.